E aí, tudo bem? Meu nome é Rondinelli Ribeiro, sou fotógrafo de casamento e hoje eu estou aqui para bater um papo com você, nesse papo mais raiz, mais extenso um pouquinho, e desde já te agradeço por ter paciência comigo, por estar me ouvindo, gastando aí um tempinho a mais para ouvir um pouco da minha história, né? E hoje eu trago aqui para você então um pouco aí do meu passado, da minha história de vida, tanto pessoal quanto profissional, e que fez parte, né, dessa minha jornada até esse Rondinelli de hoje, de 2020. Então quero dividir com você um pouco para você entender a minha jornada de o que eu era há 15 anos mais ou menos atrás, há 20 anos atrás, até o Rondinelli Ribeiro, fotógrafo de sucesso, fotógrafo reconhecido, esse fotógrafo que está aqui falando com você. Vou começar a contar minha história para você, ainda quando eu tinha ali meus 7 anos de idade, mais ou menos. Eu morava em Anápolis, Goiás, e morava com os meus pais, né, claro. E lá a nossa vida estava bem bagunçada, bem complicada. E eu me lembro que meus pais resolveram se mudar para o norte do país, que é onde eu moro hoje atualmente, que é a cidade de Palmas, no Tocantins. Palmas ainda está aí nos seus 30 anos, 31 anos de idade, e eu me mudei para cá ainda quando criança, né, com os meus 7 anos. Daí, quando eu cheguei aqui em Palmas, com mais ou menos 9, 10 dias que a gente estava morando aqui, veio logo um impacto, logo de cara. Os meus pais se separaram. E com isso, meu pai retornou para o estado de Goiás e minha mãe teve que nos criar sozinha, né? Sou eu e mais 2 irmãs, e a gente teve que tocar a vida desde então, sob a batuta, sobre o trabalho duro. Então, desde então, minha mãe que criou a gente, minha mãe que sustentou a gente com muito trabalho, com muito suor, com muita batalha, dia após dia, para sustentar 3 filhos. Daí, desde a separação dos meus pais, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, né? Uma mulher para sustentar 3 filhos, sozinha aqui no norte do país, uma região naquela época. Palmas era uma cidade que nasceu do nada, né? Era praticamente uma fazenda, uma roça mesmo, né? Então, para quem conhece a região aqui, sabe das dificuldades que a gente passava, né? E quando criança, a gente não dá muita importância, mas hoje eu reconheço a vida dura, a labuta, o quanto suor foi derramado aqui nessa terra por minha mãe para sustentar ela própria, né? E sustentar nós 3, né? No caso eu e minhas 2 irmãs. Mas por que eu tô falando isso tudo, né? Porque o passado a gente não nega, e esse passado é importante para mim. Por que é importante? Porque foi a partir dele, a partir dessa batalha, desse sofrimento que eu vi ali de perto minha mãe passando, que eu comecei muito cedo, desde muito cedo, ali com os meus 12, 13 anos de idade, a trabalhar. Então minha mãe fazia, por exemplo, pamonhas, né? Minha mãe fazia salgados para vender, e desde muito cedo eu já pegava a bicicleta, colocava ali algumas pamonhas, alguns salgados ali, e saía perto ali da casa da minha mãe para vender e pegar esse dinheiro e ajudar no sustento da família, né? Então, com os meus 14 anos eu já tive aí meu primeiro emprego e a vida foi seguindo. Como que o Rondinelli teve o primeiro contato com a fotografia? O meu primeiro contato com a fotografia foi mais ou menos ali com os meus 15, 16 anos. Meu padrinho de batismo, de Souza, ele é um cara extraordinário e ele é fotógrafo de casamento também. Inclusive, nessa minha idade aí de 15, 16 anos, ele era um top 3 de fotógrafo de casamento de Brasília. Então, para quem conhece o de Souza daquela época lá de 98, 99, sabe do que eu tô falando. E você ter a chance de ter uma pessoa tão próxima a você, no caso aí um familiar, né, que no meu caso é o meu padrinho de batismo, eu posso dizer que eu fui realmente abençoado, né? Alguns podem chamar de sorte, mas eu prefiro
dizer que eu fui um abençoado, porque eu tive uma pessoa muito próxima a mim, que gostava muito de mim, ou melhor, deixa eu corrigir, que gosta muito de mim, que é o meu padrinho, e é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e que me ajudou demais lá no início da minha carreira, me deu muitas dicas, né? Foi quem me introduziu na fotografia. Então, com os meus 15, 16 anos, eu já saía daqui de Palmas e ia até Brasília para ajudar o meu padrinho no meu período de férias escolares, né? Eu ia para lá, passava ali um mês e meio, durante as minhas férias, ajudando ele nas formaturas, nos próprios casamentos. E como eu falei aqui, como ele era um top 3, né, de fotógrafos de casamento de Brasília, eu tive o privilégio de frequentar os maiores e melhores casamentos de Brasília. Então frequentei locais ali como Recanto das Águas, por exemplo, que é um local assim magnífico dos sonhos, e estive lá fotografando com ele. Na época, na verdade, eu era uma espécie de auxiliar, né? Na época ele fotografava com uma câmera Mamiya, da marca Mamiya, uma câmera fantástica, fenomenal, da qual eu só tirei algumas fotos ali na época, porque o fotógrafo era ele, e existia muito disso, né, de você, não era qualquer pessoa que era fotógrafa, né, então eu era auxiliar de fotógrafo, eu era o badeco, né, digamos assim. Então eu ia com ele nos casamentos, ajudava a trocar o filme, porque naquele tipo de câmera, tinha câmera e não tinha esse negócio de cartão de memória, eram uns rolos de filme assim, uns filmes bem parrudões assim, que tinham só 12 poses ali naquele magazine. Então minha missão era guardar, armazenar esse filme já com as fotos feitas, né, com os registros feitos. Daí eu dava uma lambida assim, ó, enrolava esse filme e colocava ele aqui no bolso direito do meu paletó, e no bolso esquerdo ficavam então os magazines vazios, né, com os filmes ainda por serem revelados, né? Olha só que loucura, naquela época fotografia de filme ainda, né? Eu nem imaginava que a gente chegaria ao ponto de hoje a gente está fotografando, por exemplo, com as mirrorless, né, que são câmeras sem espelho, totalmente digitais, muito distante daquelas câmeras Mamiyas, Hasselblad que meu padrinho utilizava naquela época. Daí eu morei algum tempo ali com ele também, tive a chance de morar lá na casa dele em Brasília, mais ou menos uns 6 meses, foi um período curto, mas foi o período que eu mais vivi na prática. Foi como se eu tivesse um curso ali VIP presencial por 6 meses ali da minha vida ali em Brasília, né? Então todo dia eu acordava, a casa dele era dentro da empresa, então eu acordava, escovava o dente, tomava café, fotografia, né? E vida que segue, formatura à noite, casamento sexta, sábado, domingo, correria total, atendimento de cliente. Eu tive a chance também de ver ele assim na minha frente atendendo noivas e mais noivas, né? Então para mim foi um período de aprendizado muito grande. E depois daí eu retornei para Palmas, trabalhei com outras coisas ali nesse meio tempo, né? Outras profissões totalmente distantes da fotografia, e com mais ou menos ali quando eu tinha uns 19 anos, 20 anos de idade, eu tive então a oportunidade, né, de trabalhar como fotógrafo profissional de uma assessoria de comunicação. Isso foi em 2004. Dali eu comecei a fotografar, ainda era fotografia analógica, né? Era uma câmera, se eu não me engano, uma Yashica de filme, já filme 35mm, com 36 poses, né? Errava pra caramba, tirava muita foto ruim. Na época eu lembro que o meu chefe, ele pedia para eu revelar as fotos, por exemplo, no laboratório, e quando eu chegava com essas fotos prontas era um desastre só, né? Tinha muita foto desfocada, muita foto com enquadramento ruim. O foco da câmera, para você ter uma ideia, era foco manual, não era foco automático. E aí eu descobri, né, com o tempo, que eu estava com problema de visão.
né, que as minhas fotos saíam desfocadas, a grande maioria, porque na verdade eu não estava enxergando direito, né? Então eu não estava fazendo foco, como o foco era manual, eu não estava conseguindo fazer o foco, porque minha visão estava um pouco ali já, digamos assim, com a deficiência, e aí com isso acabei tirando muita foto ruim, com foco mal feito, né, totalmente desfocada, e foi um momento assim de muito aprendizado, de até de certa forma até engraçado assim, sabe, porque eu errava muito mesmo pra caramba. E daí então eu continuei visitando esse meu padrinho lá em Brasília, porque ele sempre, né, manteve as portas da casa dele, da empresa dele aberta para mim. Então sempre que tinha um feriado aqui em Palmas, ou umas férias para mim, ou às vezes um final de semana mesmo que eu pegava uma promoção, por exemplo, aí de passagem aérea, eu zarpava para Brasília, ficava lá o final de semana e ia aprender na prática fotografia. Então assim, eu fui sempre um fotógrafo, que eu nunca fiz um curso, por exemplo, ou uma faculdade de fotografia, ou de comunicação social, ou de jornalismo ou fotojornalismo. Pelo contrário, eu sou formado em Direito. Olha só que loucura, né? Tem nada a ver a minha formação acadêmica com a minha profissão. Até meu pai, esses dias eu liguei para o meu pai e ele me perguntando, meu pai, para ele eu formei em advocacia, né? Ele, meu filho, você formou em advocacia, e aí, que dia que você vai advogar, né? E eu explicando para ele, olha pai, não, eu não quero isso não, eu gosto mesmo é de fotografia, né? Talvez lá quando eu tiver mais de idade, talvez eu advogue e pegue uma causa ou outra, né? O diploma tá ali guardado, a OAB também tá garantida, mas não é o que eu me sinto realizado. Então, voltando aqui para a fotografia, continuei minhas idas e vindas a Brasília, continuei me especializando, participando de congressos, participando de cursos, de workshops, né, de treinamentos, fazendo contatos com outros fotógrafos, fazendo freelance, fazia freela para empresa de formatura, fotografava casamento como segundo fotógrafo, 15 anos, fazia alguns ensaios aí para mim mesmo, assim, né? Mas foi aos poucos, foram tempos difíceis no início, mas que serviram muito para eu adquirir essa experiência, essa bagagem que eu tenho hoje, né? Então, eu passei, por exemplo, 2 a 3 anos vivendo assim, fazendo freela, entendeu? Fazendo freelance, e quem fotografa formatura sabe muito bem que você inicia um evento, por exemplo, em numa segunda, terça-feira e termina lá no domingo ou na segunda-feira, entendeu? Então, assim, é muito corrido, é muito evento e que te dá também uma certa experiência naquilo ali. Passado o tempo, né, esse período aí de início, de muita fotografia de freela e tudo mais, eu ainda sentia assim que não era muito, eu não estava muito feliz com aquilo ali, né? E aí eu comecei a lembrar do meu padrinho, né? Tipo, pô, o cara é top 3, né? Top 3 eu tô sendo assim, bem modesto, tá, gente? Pra mim mesmo, assim, de verdade, no meu consciente, inconsciente, no meu ponto de vista, na minha avaliação, o cara é top 1 de fotografia de casamento em Brasília. Ele sustentou isso por muito tempo. Quem conhece o de Souza sabe do que eu tô falando. Então, assim, eu desejava no fundo, ser também como ele, né? Esse fotógrafo reconhecido, esse fotógrafo que conquistou ali, né, toda uma história, conquistou ali um reconhecimento pessoal, um reconhecimento da marca de Souza, né? Então, assim, para mim foi um cara que eu me espelhei muito, né? E, cara, eu sou muito agradecido por ter tido essa, para uns sorte, para outros bênção, né? De ter uma pessoa para me ajudar no início. Por quê?
às vezes eu tenho quase certeza que você não teve essa mesma sorte, essa mesma bênção, esse mesmo privilégio que eu tive, né? Então, conheço muitos fotógrafos que ficam perdidos, têm os seus medos, né? Têm suas angústias no início da carreira, ou até já está batalhando há muito tempo e já está quase, às vezes, até desistindo da fotografia, porque não tem esse conselheiro, não tem essa pessoa ali do lado, né, para ajudar, para dar um conselho, para dar uma dica bacana, né? Ainda mais nesse mercado de fotografia que a gente vive, hoje já está até um pouco mais aberto, né? As pessoas se falam mais, não tem muita rixa, tal, pelo menos aqui na minha cidade, né? Eu acho que já melhorou muito, mas assim, uma coisa é certa, ainda existe essa dificuldade, não é um diálogo tão aberto assim, não é esse mar de flores que eu chego, por exemplo, no meu colega, pergunto uma coisa para ele e ele já abre o jogo, coisa do tipo assim, amigo, você pode me passar, por exemplo, o orçamento que você fornece para suas noivas, ou o teu orçamento de ensaio fotográfico? Raros os fotógrafos serão aqueles que vão liberar esse PDF com essa proposta. Raros serão os fotógrafos que vão estar dispostos a se doarem, né? A se dedicarem algum tempo para dar uma atenção para esse colega que está iniciando, para esse colega que está ali sofrendo com alguma dor, com alguma angústia com a sua fotografia. Quantos e quantos colegas e fotógrafos e fotógrafas que eu conheço que já desistiram da fotografia porque não conseguiram avançar, não conseguiram esse apoio, não conseguiram esse amparo, não conseguiram subir o próximo degrau na fotografia. Então, assim, eu sou um cara realmente abençoado porque eu sempre tive do meu lado o meu padrinho, esse meu amigo, esse meu colega que me estendeu a mão sempre que eu precisei para me acolher, para me ensinar, para passar dicas valiosíssimas de enquadramento, de iluminação, composição, momento, atendimento ao cliente. Então, passados os anos ali de freelance, né, de trabalhar para os outros, que eu falei que eu estava assim, ainda meio insatisfeito, que eu lembrei do meu padrinho, né, que é uma pessoa que eu me espelho, que eu queria ser igual ele, né, assim, aquele fotógrafo reconhecido. Eu então comecei a me especializar em fotografia de casamento, porque como eu tive esse contato com o meu padrinho, essa primeira experiência, e era uma coisa que eu gostava, que eu me sentia bem naquele tipo de ambiente, eu comecei a abrir os olhos para a fotografia de casamento. E realmente é uma grande oportunidade, né? Eu tive mais um acontecimento na minha vida, igual agora mesmo, nesses dias que a gente está vivendo, eu estava até lembrando, foi dia 21 de abril de 2007, eu fotografei o meu primeiro casamento, meu mesmo, do Rondinelli Ribeiro. Foi numa cidadezinha aqui próxima, né, Porto Nacional, e foi o primeiro de mais de 300 casamentos que eu fotografei ao longo de todos esses anos. Então a gente está falando aí de 13 anos de fotografia de casamento em carreira solo, fora os outros anos anteriores que o Rondinelli fotografou como freelance, né, ou como ajudante de fotógrafo, que se a gente for contar esse tempo, dá muito mais tempo de fotografia. Então, comecei então a me especializar, fiz o primeiro casamento e ainda hoje tem muito disso, né, de indicação boca a boca. Fiz o primeiro bem feito e eu sempre tive comigo assim de sempre fazer bem feito. Independente do que eu esteja fazendo, sempre eu procuro dar o melhor de mim, procuro sempre fazer bem feito, para que dali nasçam outras oportunidades. E dali já na sequência, já fotografei o meu segundo casamento, que eu acho que ainda tem o álbum dele, um dia eu vou pegar para mostrar para vocês, que é o casamento do Clever, um amigo meu de infância, que me deu a oportunidade também de fotografar o seu casamento. E dali foi só um atrás do outro. Eu me lembro, se eu não me engano, em 2009, eu cheguei a fotografar 70 ou 80 casamentos naquele ano.
fotografei mais que um casamento por final de semana. Teve um outro ano que eu me lembro que eu fotografei 14 casamentos no mês de julho, por exemplo. Né? Quem fotografa casamento sabe que isso é um número extremamente alto. Então, fui fazendo workshop, o Ed Brasil, né? Cursos, o Ed Prime, com o tempo em 2012, se eu não me engano, 2013, eu comecei a trazer fotógrafos renomados como Anderson Miranda, Marcos Vinícius, Rafael Karelinski, Robson Kunz, um cara que me ajudou demais e me ajuda ainda até hoje, Ney Bernardes, um grande amigo que eu trouxe para Palmas também para dar um workshop aqui. Depois eu fui até a cidade do Robson para fazer lá o Perseguindo Fotografias Verdadeiras, que é um workshop fantástico de imersão presencial ali de 5 dias ali imersos, né, vivendo fotografia. Olha o nome, né? Perseguindo Fotografias Verdadeiras. Um workshop assim que mudou mesmo a minha forma de fotografar. Eu fiz ele em 2017, se eu não me engano. Tem relativamente pouco tempo, mas assim, foi um marco na minha fotografia. Então a partir daí eu comecei a evoluir, sempre buscando a evolução. Então, por mais tempo que eu tenha na fotografia de casamento ou na fotografia em si, nunca eu vou saber de tudo. Sempre é tempo de aprender. Eu estou aprendendo a cada dia que passa, eu estou aprendendo coisas novas, e estar aberto para receber essa informação nova e também estar aberto a repassar essas informações, isso é fantástico, né? Então, aquele velho ditado, dando o que se recebe. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui passando informação para vocês, eu acredito também que eu estarei aprendendo de alguma forma com isso, né? Quer seja aqui na montagem do set aqui de gravação, quer seja nesse dom de estar aqui, ou nessa maestria, né, de estar aqui falando para uma câmera sozinho, aqui gravando esse vídeo aqui para vocês, ou quer seja até mesmo aprendendo a fazer vídeos, né, editar um vídeo. Então, assim, a gente está sempre aprendendo. E ainda sobre fotografia de casamento, a gente está num período, né, que a gente tem que estar aberto ao aprendizado, a gente tem que estar com essa mente aberta para aprender cada vez mais, né? A gente nunca sabe de tudo. Então, eu sempre falo pro meu filho aqui, meu filho, cara, vamos devagar, você é um cara muito jovem, você ainda tem muita coisa para aprender. Ele fica, às vezes, teimando comigo ali, né? Que ele sabe de alguma coisa e tal, e eu não sei daquelas coisas ali. E eu sei bem também que você, às vezes que está vendo esse vídeo, tem essa ansiedade, né, de eu já sei de tudo. Então, gente, vamos nos desarmar, vamos abrir a mente, abrir o nosso coração para sempre estar querendo aprender, né, para sempre estar querendo ali ouvir, né? Deixa seu ouvido aberto, que você só tem a ganhar. Então, assim, gente, para eu chegar onde eu cheguei aqui, não foi assim da noite pro dia. Foi muito trabalho, muita determinação, muitas horas de sono ali perdidas. Então, para o Rondinelli Ribeiro, que começou lá como auxiliar de fotógrafo, como badeco, lá em 98, 99, por ali, até o Rondinelli de hoje, do ano de 2020, foram longos anos, longuíssimos anos, que para mim passou muito rápido, mas existiu toda essa transformação, que ao mesmo tempo que eu senti que foi rápido, foi devagar, foi difícil, foi suado, foi dolorido, foi subir degrau por degrau. Foram horas e mais horas de cursos, de workshops, fotografando casamentos até 2, 3 horas da manhã. Quem fotografa casamento comigo, né, que vai me ajudar ali no dia a fotografar o casamento, sabe que eu gosto de ficar até o final do fim, como diz o meu amigo Robson Kunz. E para você fotografar um casamento
de uma forma mais íntegra e que isso gere uma fotografia realmente de impacto e de significado ali para os noivos, né, que são os seus clientes que te contrataram, não tem jeito, você tem que ficar até o final do fim. Meu padrinho, cara, ia pro casamento, ficava lá até amanhecer o dia. Às vezes ele saía ali junto com aquela galera ali que sai do casamento ali na finaleira, né? E quem fotografa comigo hoje os casamentos aqui em Palmas ou nas outras cidades que a gente já foi fotografar, sofre um pouquinho, porque eu também gosto de ficar até o final do fim. Porque eu acredito muito no valor dessas fotografias, né? Olha só que legal. Eu fotografei um casamento da Tainá e do Rafael. E isso já era lá pelas 5 horas da manhã, mais ou menos. Tava meio já tudo paradão, pessoal mais para lá do que para cá, né? Já tinha tomado ali umas cervejinhas a mais e tal. E eu permaneci naquele casamento acreditando que ia acontecer mais alguma coisa. E meu segundo fotógrafo, eu acho que já até meio querendo ir embora. Mas eu falei, não, vamos permanecer aqui que vai acontecer alguma coisa. Rapaz, quando deu ali mais ou menos umas 5h10 da manhã, não é, de ver que apareceu lá o animal de estimação, o cachorrinho da Tainá, que eu não sei o nome daquela raça, mas era um cachorro que ela tratava assim quase que como um filho, né? Quem tem animal em casa de estimação, quem tem um cachorro, um gatinho, sabe do que eu tô falando. Então, esse cachorro não estava lá na festa, estava na casa dela, e às 5h10 da manhã foram buscar esse cachorro lá na casa dela. E aí trouxeram esse cachorro lá para festa, você me entende? E eu estava lá e eu fotografei isso, né? Eu fotografei ela recebendo esse cachorro ali. Cara, às vezes você pode pensar, é só uma foto de um cachorro, mas você acredita que por conta dessa fotografia eu fechei aí depois mais no mínimo uns 5 casamentos a mais? É, meu amigo, a fotografia verdadeira tem um valor inestimável. Então, por isso que eu acredito nas histórias verdadeiras. Eu busco fotografar um casamento ou qualquer outro tipo de evento com a maior integridade possível de verdade, né? Eu procuro não tocar nas coisas ali do ambiente, né? No making of, por exemplo, eu já vi fotógrafos indo e arrumando o ambiente, arrumando as coisas ali. Cara, eu não. Eu deixo tudo como está. Eu tô ali para fotografar, eu não tô ali para arrumar as coisas, entendeu? Procure ser íntegro, procure ser verdadeiro, né? Faça sua fotografia de uma forma diferente. Então, olha só, o Rondinelli que começou a fotografar lá em 98, que era o Badeco lá do de Souza, pro fotógrafo Rondinelli hoje, um fotógrafo que acredita em fotografia verdadeira, um fotógrafo que acredita que é necessário ficar até o final do fim, um fotógrafo que acredita que a informação de qualidade, né, o aprendizado é sempre bem-vindo e sempre agrega valor na nossa história de vida pessoal e de vida profissional. Então fica nítida a evolução do Rondinelli de 1998, os anos 2000 aí, para o Rondinelli de 2020. A gente está falando aí de praticamente aí, né, 20 e poucos anos de história. Então, a gente tem que ser assim. Nós temos que evoluir, buscar essa evolução. E você também precisa ser assim. Você também tem que buscar sempre essa evolução. Então, uma coisa que eu sempre digo também, que eu aprendi também num desses cursos e workshops por aí, que eu vou deixar a pergunta aqui para você agora. Qual o melhor casamento que você fotografou? Ou qual será o melhor casamento que você vai fotografar? Pense nisso. Então você consegue enxergar, você consegue fazer a leitura comigo dessa evolução
do Rondinelli de 1998 para o Rondinelli do ano de 2020, é uma evolução muito grande. E eu não tenho vergonha, por exemplo, do meu passado. Isso é importantíssimo, é importante a gente ter humildade, a gente ter integridade, a gente ter verdade naquilo que a gente faz e naquilo que a gente acredita. Eu sou um fotógrafo hoje com esses vários casamentos que eu já fiz na minha vida. Eu não tenho um processo sequer, eu não tenho um processo administrativo no Procon sequer nesse período todo, porque eu sempre agi de forma íntegra, de forma correta, tanto com os meus clientes, né, entregando as coisas todas no prazo. Então, para você ter sucesso também na fotografia, é necessário que você age assim, né? Então, respeite as pessoas que estão em sua volta, respeite os seus colaboradores, né? Os freelas que trabalham contigo no casamento, respeite principalmente os profissionais que trabalham contigo ali naquela noite, a cerimonialista, o DJ, o pessoal da banda, o pessoal do buffet, né? Os garçons. Respeite principalmente os seus clientes, que eles te contrataram para você contar uma história para eles, para você entregar um produto final lapidado para eles. Então pense sempre nessa evolução, se comprometa com isso. Então é isso, gente. O meu bate-papo aqui hoje com vocês foi mais para trazer um pouco da minha história, me apresentar para vocês, né? Até porque para a gente construir um relacionamento aí sincero, né? De que vocês gostem realmente de mim, vocês têm que me conhecer. Quem não gosta também não tem problema nenhum. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o meu site, o link para o meu Instagram, para as minhas redes sociais, para você estar me acompanhando, estar conhecendo um pouco mais do meu trabalho, né, da minha história, porque o nosso trabalho também faz parte da nossa história. Então vou deixar os links aqui embaixo para vocês e vou deixar também um link do Telegram. Se você ainda não utiliza esse meio de comunicação, esse aplicativo, eu vou deixar aqui embaixo porque ele tem sido uma ótima ferramenta de comunicação, uma ferramenta de trabalho e de aprendizado para mim. Então, se está servindo para mim, eu quero compartilhar isso para vocês também. Não é igual o WhatsApp, que as pessoas às vezes ficam mandando ali um bom dia, né? Grupo de família, aquela confusão toda. É uma coisa mais profissional. O pessoal tem usado muito aí para aprendizado, né? Canais aí de educação, de informação. Então eu criei esse grupo no Telegram. Se você ainda não tem o Telegram no teu celular, no teu smartphone, já baixa o aplicativo, tem aí para todos os sistemas, né? Android, iOS, enfim. E baixa lá o Telegram, vou deixar o link do canal, você me segue. Então lá é bacana porque às vezes eu tenho um insight ali de manhãzinha ou à noite e eu aperto o botão ali do Telegram, já envio aquele áudio para você ali, já às vezes com o meu filho gritando no fundo, sem edição nenhuma. Como eu sou, tenho muito orgulho de ter formado minha família, de ter adquirido todos os meus bens, de ser a pessoa que eu sou hoje através da fotografia de casamento. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Não deixa de dar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com os amigos, tá? Eu tô pedindo mesmo, isso é um pedido para você, tá?